Boa noite, irmãos. Paz, que bom estarmos aqui de novo, né? Hoje nós começamos mais um estudo sobre dispensações, a dispensação da graça. Essa dispensação é uma dispensação muito importante, né, Júlio? Sim, pastor. Paz, irmãos, que Deus possa nos abençoar nesse tempo, que possamos estar aprendendo aí. Se você tiver uma dúvida, nós estaremos lendo aqui, que você possa aproveitar esse estudo, e tenho certeza que vai ser um estudo muito enriquecedor. Não só dúvida, mas se você quiser complementar, também enriquecer a aula, também sempre é bem-vindo, viu, queridos? Vamos fazer uma interação aí para que tudo seja o mais produtivo, o mais abençoado possível. Renato vai falar e depois nós estaremos orando para dar início aqui. Paz, irmãos, tudo bem? Irmãos, a dispensação da graça é um estudo muito interessante que a gente vai ver hoje. É a dispensação dos nossos dias. Nós estamos vivendo essa dispensação, vamos colocar assim, né, esse momento. E essa dispensação, a da graça, ela explica muitas coisas do que nós já vimos lá no Antigo Testamento, dos estudos anteriores que nós já vimos. Tem muitas coisas interessantes para a gente ver aqui. Amém? Amém. Então, queremos fazer uma breve oração pedindo a bênção de Deus e nós já começaremos aqui essa conversa, esse ensinamento sobre a dispensação da graça. Vamos falar com Deus? Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos pela oportunidade de aprendermos da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo seja conosco e dá-nos um tempo, Senhor, enriquecedor. Ó Deus, sendo instruídos pelo teu Espírito Santo, é o que nós oramos e pedimos e te agradecemos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu acredito assim, que quando nós falamos de dispensação da graça, é necessário nós meditarmos um pouquinho sobre essa questão, sobre a palavra graça. Porque muitas vezes nós não temos um conhecimento, uma profundidade maior sobre o que é graça. Acostumamos com a palavra, mas às vezes não paramos para meditar um pouco mais sobre o que é graça. Certo? Então, graça, queridos, graça é um favor imerecido, né? É algo que nós recebemos de Deus sem merecer, sem ter o direito de receber, mas o Senhor mesmo assim, Ele nos deu. E graça, quando nós falamos sobre graça, nós imediatamente já nos remetemos à salvação, né? Porque isso é que traz para nós uma compreensão maior do que a graça. Mas quando essa palavra graça, na verdade, Renato, ela já vem desde o Velho Testamento. No Velho Testamento nós temos pelo menos duas palavras que também se referem à graça, tá? E graça também, antes de falar, não é só relação à salvação, mais profundamente sobre a salvação, mas também de uma forma geral. Nós recebemos graça de Deus. E quando falamos dessa graça que não é salvação, normalmente é chamada assim como graça comum, que não é a graça da salvação. Por exemplo, Deus faz nascer o sol sobre o justo e injusto. O que é? É graça, é favor imerecido. Nós não precisamos merecer para ganhar o sol, para ganharmos a chuva, para ganharmos essas bênçãos de Deus. Ele dá de graça para toda a humanidade. Quando fala graça sobre salvação, é lógico que também é graça, é favor imerecido de Deus. Mas daí tem um outro compêndio que também nós precisamos entrar. Agora, no Velho Testamento, quando nós falamos graça, existe uma palavra chamada rim, que indica um favor não merecido, recebido de alguém que está numa posição superior. Então, essa graça no Velho Testamento, não é uma graça, assim, um favor imerecido de alguém que está na mesma posição que você, na mesma situação, ou quem sabe numa situação inferior. Essa palavra rei, ela refere-se a um favor imerecido de uma pessoa que está numa posição superior à nossa e que nos dá essa graça, esse favor imerecido. Outro termo também é resede. Resede já é outro termo usado para falar de benevolência, que é distribuída, que é usufruída, que é ofertada quando estamos dentro de um relacionamento, tá? Então também essa palavra muitas vezes é usada no Antigo Testamento nesse sentido,
quando está dentro de um relacionamento. E mesmo no Velho Testamento a gente já vê pontos importantes a respeito da graça. Que a graça de uma posição superior quer dizer que Deus nos ofertou essa graça maravilhosa. Amém? E também a graça, que é a salvação, traz no seu compêndio o quê? Relacionamento com Deus. Então ali nós já vemos alguns pontos. Quando chega no Novo Testamento, a palavra usada também são duas. Uma é charis, que do grego significa, né, favor imerecido, tá? E basicamente ela fala sobre um sentido mais amplo, que fala sobre favor, perdão, consideração, ser favorável, gratidão. Essa palavra charis. E também tem outras palavras que é eleus, sentido de misericórdia, mas geralmente na nossa Bíblia é traduzida como graça. Então, a verdade mais sublime dessa palavra é que ela só pode ser entendida de uma forma mais profunda, de uma forma mais adequada, à luz do que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. É por isso que João 1,17 diz que a verdade, né, diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, aonde ali na cruz do Calvário. Então, graça é tudo isso que nós estamos falando aqui. Né, Renato? Quiser complementar, Júlio. É por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que pela graça sois salvos, né, mediante a fé, né. Então é um favor imerecido de Deus. Ela não parte de nós, é obra exclusiva do Senhor. É isso. E graça, irmãos, a gente entende mais profundamente realmente quando a gente entende o sacrifício de Cristo. Por isso, quando o Espírito Santo ele incomoda uma pessoa e ele começa a falar com uma pessoa para que ela entenda que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, que você só pode ir a Deus através do sacrifício dele, através dele, aí você começa a entender o que é a graça. Porque você começa a ver que tudo que você faz na vida não pode te levar a Deus de forma completa. E você então percebe que somente o sacrifício de Cristo pode me dar esse presente, me dar esse acesso. Então esse acesso foi dado a nós de graça. Deus nunca exigiu nada de nós. A única coisa que Deus pede é um relacionamento, é que você ouça a voz dele e o aceite. Agora, Amém? tem uma coisa também, que graça não exclui obediência e nem santificação. Isso é uma realidade. Mas quando nós falamos sobre graça, nós precisamos entender também que sempre é prerrogativa de Deus. É dele para nós, não é de nós para ele. Sempre é prerrogativa de Deus, sempre iniciativa de Deus. É Deus sempre buscando o homem. E nessa questão, muitas vezes, a pessoa não entende que graça, Deus não é obrigado, Deus não tem dívida para conosco. Eu digo isso, Renato, Júlio, porque muitas vezes as pessoas não entendem e dizem, mas se Deus é bom, por que o mundo está desse jeito? Se Deus é bom, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Como se Deus tivesse uma dívida para com o ser humano. Deus, ele não tem dívida para conosco. Nós tínhamos uma dívida para com ele, mas Cristo pagou as nossas dívidas ali. Agora também, tanto é verdade que a palavra de Deus diz que o homem se queixa dos seus próprios pecados. Então, quando falamos de graça, nós estamos falando que Deus, ele não tem dívida para conosco. Ele não é obrigado a fazer. Ele faz por livre decisão, pela sua soberana vontade. Ele decidiu nos presentear com seu amor, com sua graça, que nós não merecemos, mas recebemos dele essa benevolência, essa misericórdia. Por outro lado, pastor, nós vemos hoje também uma banalização da graça, né? Que a graça, por ela ser abundante, né, e ela superabundou o pecado, às vezes as pessoas usam isso como prerrogativa para poder viver uma vida sem santidade. Vou viver minha vida de qualquer forma, porque a graça ela é maior do que o pecado, né?
E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, ele já alerta sobre essa questão, né? Sim, pode. Ele fala, né, lá, ó, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, apesar da graça ela superabundar o pecado, nós estamos mortos para o pecado. Temos que viver uma vida de santidade com Deus, nos afastando cada vez mais do pecado. E não porque a graça ela superabundou, né? O pecado, a gente pode viver a vida do jeito que a gente acha que tem que ser vivida, né? De qualquer forma, né? Pecando e longe de Deus, né? Sem uma vida de santidade. Aquilo que a gente fala sempre. A graça nada mais é do que um caminho, do que um acesso, do que uma salvação, para que nós venhamos até Deus, para que nós consigamos ser salvos. Esse preço foi pago por Cristo no Calvário, e essa é a graça que nós recebemos dele, de graça realmente. Mas isso não isenta nós de responsabilidades. A graça, ela é dada porque nós não tínhamos como ir a Deus. Precisava de um caminho, precisava de uma porta aberta, precisava de um acesso. E esse acesso foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Isso é a graça que foi nos dado. Mas a partir do momento que nós acessamos este caminho, Deus exige de nós responsabilidades. Então, para Deus nunca vai colar essa frase: eu vivo no período da graça, então eu já não preciso mais fazer mais nada. A graça eu recebi. Sim, mas o interessante também, Júlio, é que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim, ó: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então a graça está linkada à obediência. A graça não é uma coisa desordenada. A graça nos possibilita a santificação. A graça é um meio também que o Espírito Santo pode agir nas nossas vidas através da graça, gerando em nós a santificação, coisa que a lei não permitia. Porque a lei, embora ela mostrasse o pecado, o homem, ele não tinha mais autoridade para viver essa santidade de uma forma mais profunda. E a graça nos possibilita isso, tá? Então, é essa a questão. Então, dizer que a graça posso levar minha vida cristã, então, em pecado, porque Deus perdoa tudo, Deus é bom, mas no futuro você vai entender até melhor, quando nós entrarmos mais profundamente nessas questões, que um dia nós vamos falar sobre a questão da salvação, justificação, regeneração, aí você vai compreender melhor o que é a salvação bíblica, o que a Bíblia fala, tá? Mas falando aqui, continuando sobre a dispensação da graça, nós vamos falar o quê? Que a palavra-chave dessa dispensação da igreja, o que nós estamos vivendo hoje, a palavra-chave é graça, né? Por quê? Porque quando Cristo morre ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele consagrou para nós um novo e vivo caminho de acesso à sua pessoa, um novo caminho, tá? Um caminho, olha que interessante, vivo, um caminho que não é um caminho estático, um caminho morto, não, é um caminho vivo. Então já mostra para nós que é um caminho de relacionamento com o próprio Deus, né? Então lá diz assim, ó, Hebreus 10 diz assim, né? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Então, o Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, ele nos fez esse caminho. E esse caminho que ele fala aqui, na verdade, é quando o véu se rasga. O véu do templo se rasgou, né? E quando aquele véu do templo se rasgou, ali estava aberto, então, um novo caminho para nós chegarmos a Deus. Que não é mais um caminho através de sangue, de sacrifícios, mas é um novo caminho, que é o caminho da fé. E esse véu que ele fala aqui, querido, que ele rasgou, né, de alto a baixo, quando Cristo morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo,
esse véu ali, que está lá em Mateus 27, 50 e 51, quando Jesus clama em alta voz, ele rende o Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Interessante que rasgou esse véu exatamente no horário do sacrifício, hora nona. Exatamente a hora que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, na hora do sacrifício, lá no templo, estava acontecendo o sacrifício também do Cordeiro, né, que estava acontecendo na realidade, lá também na cruz, que era o Cordeiro de Deus. O véu do templo se rasgou, dizendo que aquela forma já havia encerrado. Então, um novo caminho Deus estava propondo. E esse véu ali, que fala do templo, se você não sabe, era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, né? Nós vamos trazer aí em breve uma aula sobre tabernáculo, para você poder visualizar como que era o tabernáculo, onde ficava o candelabro, onde ficava a arca da aliança, aonde ficava ali a pia, o que simbolizava cada item ali do tabernáculo, onde era o lugar do sacrifício, o significado daquilo que fazia, porque nada era por acaso, que ali era a sombra das coisas futuras que se realizaram lá em Cristo. Então a gente vai trazer aí uma aula e vamos trazer um slide para você visualizar bem como que é, mas enquanto isso você vai se familiarizando com aquilo que a gente vai falando aqui e entendendo. Sim. O interessante também, pastor, é que esse limite é uma limitação, né? O véu no tabernáculo, depois o véu no templo, mas antes disso também Deus, quando ele foi falar com Moisés, quando ele fala para o povo se reunir ali, Deus também traçou um limite. O povo vai vir até aqui, não vai ultrapassar esse limite. Então Deus sempre colocou um limite de acesso, realmente simbolizando que ali existia um preço a ser pago. Ali existia uma dívida do ser humano para com ele. Então Deus coloca um limite, simbolizando realmente que enquanto essa dívida não fosse paga, enquanto essa dívida estivesse ali, existia realmente um empecilho. Algo impedia do homem acessar a Deus. Então realmente quando Cristo ele paga esse preço, e aí a dívida foi realmente consumada, aí sim, esse véu se rasga. E Deus está mostrando para o homem então que não tem mais empecilho algum para o homem se relacionar com ele. Então, irmãos, não perca essa oportunidade. Hoje nós temos livre acesso a Deus e nós podemos falar com Ele em oração, nós podemos buscar a Ele sem nenhum empecilho. Porque lá quando o véu estava lá ainda, a única pessoa que entrava no lugar santo dos santos, que tinha a arca da aliança, que representava a presença de Deus, era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano. E ele tinha que se santificar antes, ali, depois dele santificado, é que ele entrava então no lugar santo do santo, onde tinha a arca da aliança. Nessa da arca da aliança tinha o maná, tinha a vara de Arão e tinha as 2 tábuas da lei ali, que Moisés estava lá no monte, estava ali nessa arca da aliança. E ela representava a presença de Deus. Quando o véu do templo se rasgou, o Renato falou aqui de oração, e é uma coisa muito interessante, que o altar de oração e adoração que existia no templo, que ficava no lugar santo, era o móvel que estava mais próximo da Arca da Aliança, só 7 passos de proximidade. Então a gente já vê como a oração é importante. Mas quando Jesus dá o brado, tudo está consumado, esse véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quer dizer, hoje não precisa mais do você tem livre acesso em oração até Deus, através de Jesus Cristo, desse novo e vivo caminho. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, somos salvos através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o caminho de relacionamento com Deus. De alto a baixo, porque Ele abriu o caminho, né, pastor? Veio de alto a baixo, Sim, partiu dele, né? Partiu de Deus. De Deus. Quando alto a baixo significa que não foi Deus quem cortou esse véu, não foi o homem. Agora, quando fala em véu também, querido, tem que entender que esse véu não é qualquer véu. Esse véu, ele tem uma... Não é um véuzinho simples, fácil de rasgar. Na verdade, esse véu, ele tinha... Deixa eu ver, eu marquei aqui. Esse véu do templo, querido, quando nós falamos,
para romper esse véu, era preciso, pelo menos, uma junta de boi. 2 cavalos não conseguiam romper esse véu. Esse véu ele era formado de 72 dobras de tecido de linho torcido, e cada dobra tinha 22 fios. Esse véu ele media 18 metros de largura por 9 de altura. Então, e ele tinha aproximadamente 12 centímetros de espessura. Então, não era um véu que você podia dizer que era um véu simples, que era um véu, às vezes você pode imaginar que é um véu que a pessoa, aquele voal, e não é. Era um véu realmente muito espesso, 12 centímetros, 72 dobras de linho, cada dobra com 22 fios, em que 2 cavalos não tinham condições de rasgar. Deveria ser pesado, né? Para estender ele. Sim. Pela espessura, né? Então você vê que realmente isso daí já foi um milagre, uma abertura que Deus fez ali para que o homem tivesse livre acesso. Então partiu de Deus isso daí. Então, falando sobre o véu, querido, que se rasgou, aí tudo faz parte dessa nova aliança, quando a graça começou a ser manifesta aqui no nosso meio. Então, quando a graça foi feita, tem, é lógico, uma nova aliança também, tá? É só aqui, pastor, para ler aqui, Pode em ler. Hebreus 9, 10, 19 e 20, que diz, né, ainda a respeito do véu. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Então, queridos, Jesus Cristo, ele propiciou toda essa bênção para nós aqui, tá? Agora, Jesus, ele é o fiador da nova aliança, tá? E é uma aliança nova e superior à aliança mosaica, a aliança dada por Moisés. Quando diz que a velha aliança ali deixou, né, de ter os seus efeitos, quer dizer, ela serviu pelo tempo, ela agora precisa de uma nova aliança. Se tem uma nova aliança, Jesus Cristo tem que estabelecer essa nova aliança, e é isso que ele faz, ele estabelece essa nova aliança, e essa nova aliança que ele estabelece não é em pedras, é no seu sangue. A nova aliança é estabelecida no corpo e no sangue do Senhor. Ele apresenta a nova aliança já na Santa Ceia. Lucas 22, 20 e 1 Coríntios 11, 23 a 25, ele estabelece a nova aliança. E ele estabelece essa nova aliança no seu sangue. Quando a aliança mosaica termina, então é lógico que tem que vir uma nova aliança. E a nova aliança é Cristo que estabelece. E ele diz assim, ó, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vós. Faz isso todas as vezes, em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Coríntios, ainda o apóstolo Paulo falando, citando Jesus, ele diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, faz isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois desse tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, faz isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então aí estava estabelecida a nova aliança. Agora, a nova aliança, né, Renato, Júlio, é muito superior à antiga aliança. Nós vivemos, Deus ele foi ampliando o leque para nós através das dispensações. Ao invés dele ir se fechando para nós, conforme nós íamos fracassando,
ele foi abrindo o coração, derramando misericórdia sobre misericórdia, graça sobre graça, para que nós venhamos a entender o grande amor de Deus. Falo que a gente visualizasse a diferença da antiga para a nova aliança, é como se a antiga aliança, irmãos, fosse um mapa, fosse um projeto. O povo vivia numa época em que Deus, ele começava realmente a preparar uma nação para que Jesus Cristo viesse. Então todas as coisas da antiga aliança ainda eram muitas coisas misteriosas, era um mistério que às vezes o povo não conseguia visualizar. Mas quando Cristo realmente estabelece uma nova aliança, aquilo que era mistério, aquilo que era um pouco escuro, obscuro, a pessoa não enxergava, ficou claro. Cristo, ele cumpre, então, é como se um projeto realmente saísse do papel e realmente se materializasse ali como uma casa, como algo que a pessoa enxergasse. Essa é a nova aliança, é algo que não é mais um mistério, que não é mais nada obscuro, ela é clara. Cristo realmente mostrou aquilo que para muitas pessoas na velha aliança ainda elas não tinham entendido. A nova aliança, na verdade, também é uma promessa que Deus fez. Não é algo assim que foi criando, não. Deus já tinha prometido. Em Jeremias capítulo 31, versículo 31, o Senhor diz assim, ó, eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança. Amém? Então, uma nova aliança. É isso que ele fala da casa de Israel. É isso que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, que nós somos a nova Israel, o novo povo de Deus. O povo de Deus hoje não é limitado a uma nação, não. A nova aliança, o povo de Deus, é aquele que tem a mesma fé, é a fé em Cristo Jesus. É os filhos também de Abraão, porque participantes da fé. O apóstolo Paulo, ele passa bastante tempo em suas cartas falando sobre essas questões aí, tá? Sobre os filhos da fé. Nós somos também semente de Abraão, porque filhos da fé, recebemos a herança, recebemos a Jesus Cristo. Como, sim, nós somos enxertados também ali, na videira. Então, meu amado, essa nova aliança, ela já é também prometida. Quando Deus fala que escreveria nos nossos corações, então, a sua vontade, o seu plano, os seus desejos ali, os seus mandamentos. A nova aliança, né, pastor? A velha aliança, a antiga aliança, ela era muito claro, se limitava ali a Israel, porque Israel realmente estava sendo preparado como uma nação realmente que através dela viria o Messias. Quando Jesus Cristo vem e cumpre, estabelece a nova aliança, então você percebe que a aliança que Cristo estabelece, então, se estende por todas as nações. Ali a gente começa a ver realmente a palavra de Deus, quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesta aliança, na nova aliança de Cristo, nós vemos isso acontecendo. Aquela promessa começa a se estender então para todas as nações. E nós vemos então que a nova aliança já estabelecida por Cristo se estende então para mim, para a Argentina, para a Bolívia, para todos os países que aceitarem Cristo. Uma coisa que o pastor Davi sempre fala, né, queridos, é que ela não é a nova aliança, ela não é o judaísmo reformado, né, pastor? Sim. Ela é uma nova aliança, né? Não é o judaísmo reformado, é uma nova aliança que Cristo fez. Olha, então, ponha para nós aí a diferença entre a antiga e a nova aliança, só para a gente dar uma pincelada, Júlio, o Pedro aqui para nós, tá? Vou mandar por aqui no telão, você dá uma olhada aqui, olha só. A antiga aliança foi feita lá no deserto do Sinai, entre Deus e a nação de Israel, tendo Moisés como mediador. Isso está lá em Êxodo 19, 24. Nova aliança foi feita por Cristo na cruz do Calvário, entre Deus e a igreja. Todo aquele que recebe Jesus, ele está debaixo dessa nova aliança. A antiga aliança, ela foi ratificada, confirmada, sempre com sangue de animais. Mas a nova, ela é ratificada, ela é confirmada, ela é selada com o sangue do Filho de Deus. Na antiga, o mediador era Moisés. Na nova, o mediador é Cristo Jesus.
A antiga alcançava Israel, mas a nova alcança todos os povos, tribos, línguas, nações, tá? Então a nova, ela é tão abrangente que o Senhor fala, Paulo fala que ele derrubou o muro da inimizade e hoje todas as nações, tribos, povos, línguas, raças têm direito a essa nova aliança. A antiga aliança veio gravada em pedras, mas a nova aliança, ela está escrita no coração. A antiga, segundo Paulo fala, ela veio em glória. Moisés, quando desce, vinha em glória, mas a nova aliança, o apóstolo Paulo diz, segundo Coríntios, ela tem excelente glória. Então, é uma glória maior. Ela trazia, a velha aliança, o ministério da condenação. Por quê? Porque pela lei ninguém é salvo. A lei, ela veio para mostrar o pecado. E é isso que é bonito. O homem tomou consciência do seu pecado, porque sem lei não há pecado. Aí ela veio e mostrou o pecado. E quando o homem entendia o pecado, o sangue do cordeiro que ele sacrificava lá, que representava o sangue de Jesus na cruz do Calvário, ele recebia, então, perdão dos pecados. Mas, quando chega a nova aliança, é o ministério da justificação. Fomos declarados justos por Deus. Justificação, querido, não é santificação. Justificação é um ato. Santificação é um processo. A justificação é um ato que Deus nos declara justo. A santificação é um processo que o Espírito de Deus vai gerando em nós, aí dia após dia. Ainda diz que a antiga aliança era um jugo mais de servidão. E a nova aliança é um jugo de liberdade. Tá? Então, quando falava ali, Jesus fala, meu jugo é leve, meu fardo é suave, ele estava falando que os fariseus, os ensinamentos dele, o jeito que eles viam a lei, essas coisas, era um jugo muito pesado sobre a vida do povo de Israel. E os ensinamentos que Cristo dava, o que ele já entendia da lei, que ele sabia que a lei era uma ponte, era um aio, que a lei, ela em si, ela não servia como salvação. Então, o jugo dele, o ensinamento dele era suave, era leve. A antiga aliança aqui, ela acaba com a morte. Morreu, acabou. Mas a nova aliança, ela continua com a eternidade. A antiga era transitória, mas a nova aliança, ela é permanente. Ela é eterna, a nova aliança que Cristo faz conosco, tá? Então, só para você entender um pouquinho aí, a diferença da velha com a nova aliança. Acho que dá para complementar também, pastor? Sim, complementa. Aqui. Irmãos, se nós voltarmos ao Antigo Testamento, quando Salomão constrói o templo, quando Salomão termina de construir o templo, você pode verificar lá que a glória de Deus, então, vem sobre aquele templo, né? E dentro do templo de Salomão aconteciam os rituais da antiga aliança. Ali tinha o véu da antiga aliança, ali tinha a mesa dos pães da antiga aliança, ali tinha todos os objetos do templo da antiga aliança. Quando Israel realmente reconstrói esse templo após o cativeiro, Deus fala algo muito interessante para Ageu. Fala, Ageu, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então Deus estava ali falando para Ageu que realmente, que a aliança que ele estabeleceu para Moisés, a glória que viria sobre a nova casa agora seria maior do que aquela aliança. E nós sabemos que quando Cristo realmente vem, essa palavra se cumpre quando Deus fala isso para Ageu. Porque antigamente Deus veio através daquela glória, mas agora o próprio Deus vem dentro do templo estabelecendo uma nova aliança. Então Deus estava dizendo para Ageu realmente, a aliança que eu vou fazer será maior que a aliança que eu fiz no passado. Amém? Amém. Aí, queridos, até tem aqui uma pergunta que acho que no próximo slide, daqui a pouco a gente vai responder, que é se Jesus não veio para abolir a lei, devemos cumprir as leis do Antigo Testamento, né? Falando ali a respeito de se a lei ainda é válida, como aqui o pastor comentou.
a lei ela veio para mostrar o nosso pecado. Mas hoje essa lei ela é gravada no nosso coração. A gente continua não matando, continua não roubando, não continua não defraudando. Então hoje a lei ela mostra aquilo que é errado para nós. Então não é que a lei ela veio agora, nós vamos ver mais para frente as leis cerimoniais, os sacrifícios, essa não precisa mais, né? Agora as leis morais, que é não matar, não roubar, né, não dar falso testemunho, essa continua ainda valendo, mas ela não é para a salvação, sim para mostrar aqui aonde nós estamos errando e onde precisamos consertar. Na nova aliança, o que é exigido do homem? A fé. É receber Jesus Cristo, é receber essa graça que o Senhor nos concede. O pecado que leva o homem ao inferno é só um. É ele rejeitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E não adianta a pessoa querer Jesus como Salvador e não como Senhor. Ele é Salvador de quem o quer como Senhor. Por quê? Porque a fé, a graça, ela nos leva a esse patamar de querer, desejar, servir a Jesus como Senhor. Senão, a coisa está torta. Porque não dá para querer Jesus como Salvador e não tê-lo como Senhor. A tal ponto que Paulo fala que temos que declarar Ele como Senhor e Salvador. Tá? Então, a parte do homem na dispensação da graça, sabe, o que é uma responsabilidade do homem, é ele receber esse presente, essa dádiva de Deus. E o maior pecado do ser humano é rejeitar essa salvação. Aí sim, é um fracasso, se o homem não quiser essa salvação. Se ele quiser trilhar os seus caminhos para a salvação. Mas, o que é pedido do homem aqui é uma coisa muito simples, muito clara. E isso aí não precisa, qualquer pessoa tem condições de compreender isso, que precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a parte do homem. A parte de Deus, querido, foi dar seu Filho unigênito como Senhor e Salvador, cumprindo a promessa que Ele fez. Enviou o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado. E quando somos convencidos realmente do pecado, sentimos a necessidade do Salvador. Não estou falando você falar, pequei, mentir é pecado. Isso aqui é pecado. É mais profundo que isso. É um sentimento tão grande, falar, Deus, eu estou em pecado, eu preciso de um Salvador. E quando você sente essa necessidade do Salvador, é que entra Jesus Cristo, tá? Do pecado, da justiça. E quando você recebe Jesus Cristo, Deus num ato te declara justo por causa de Jesus Cristo. Depois nós damos uma aula sobre justificação. Ou do juízo. Por que do juízo? Se você recebeu Jesus Cristo, você não está mais em julgamento. Você já foi julgado e já recebeu a salvação, porque está em Cristo Jesus. Do juízo, para aquele que não recebeu Jesus, ele vai enfrentar o julgamento sem Jesus. Ele vai receber a sentença dele, por ter negado, não ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, quando nós falamos de receber Jesus, não é simplesmente a pessoa, eu tenho Jesus, tal. Não, é mais profundo, é quando você sente o pecado. Quando você sente, eu preciso de um Salvador. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso de uma nova história. Eu preciso nascer de novo, aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Eu preciso, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais levar a vida que eu estou levando. Então, meu irmão, o Espírito Santo fala, você tem Jesus Cristo. E aí, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então, somos declarados justos. Então, o que Deus pede é
que o homem receba. Parte dele, ele deu o Filho, ele deu o Espírito Santo, ele está cumprindo todas as promessas dele. Compete a nós agora, a cada ser humano, a tomar a sua decisão, né? Quando nós falamos aqui de Jesus, querido, na nova aliança, a superioridade da nova aliança, também traz no seu compêndio a superioridade do sumo sacerdote. É um sumo sacerdote superior, porque o sumo sacerdote da antiga aliança, ele entrava uma vez por ano, não era apenas um, né? Realmente era da linhagem de Levi, saía dentre os sacerdotes, mas era um sumo sacerdote que era um cargo vitalício. Quando ele morria, levantava-se outro, né? Mas ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Então a nova aliança, ela é superior até porque ela tem um outro sumo sacerdote, que a Bíblia fala que é Jesus, tá? Um sumo sacerdote perfeito, moralmente, de uma ordem superior. Não é da ordem de Levi, é da ordem de Melquisedeque. Até, pastor, é uma ordem superior, porque o sumo sacerdote, quando ele fazia ali o sacrifício uma vez por ano para o pecado de toda a nação de Israel, era também para o seu próprio pecado, né? Sim, Cristo, como sim. não tinha pecado, então o sacrifício dele, ele como sumo sacerdote, era um sacerdócio superior. Então, querido, quando estamos falando aqui de sumo sacerdote, aqui, Hebreus 7, 26, ele fala assim, ó, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então ele está falando de Jesus. O sumo sacerdote aqui da terra, aí, ele era homem, pecava igual a gente, ele tinha as mesmas dificuldades, e ele tinha o pecado. Mas, então precisava a nova aliança, um sumo sacerdote que ultrapassasse essa linha, que não fosse mais pecador, que não tivesse pecado. E Cristo, ele cumpre todos esses requisitos. Então, quando chega o autor de Hebreus, ele está falando aqui para nós da perfeição moral de Cristo Jesus. Cristo, ele cumpriu a lei. Nenhum homem cumpriu a lei jamais. O único que cumpriu foi Jesus Cristo. É isso que ele disse, nada vai ser tirado, até que tudo seja cumprido. Quem cumpriu a lei? Jesus Cristo. Tá? Cristo cumpriu a lei. Então ele é um sumo sacerdote ali superior. E o trabalho do sacerdote na antiga aliança, ele era intenso, querido, devido a sacrifícios repetitivos, imperfeitos, né? Que o sangue de animais apenas cobria o pecado. Ele cobria o pecado, é como se o pecado ainda existisse, né? Mas aquele sangue cobria o pecado, e era temporário, era um paliativo no momento, porque aquele sangue, quando Deus via, ele via o sangue de Jesus, mas ele não removia o pecado. Êxodo 29, 36, diz que esta oferta era para expiação, e a palavra expiação do hebraico é de kapar, que literalmente significa cobrir, tá? Então a expiação significa que era para cobrir o pecado. Era a mesma palavra que Deus falou para Noé quando ele fosse cobrir a arca, betumar a arca, fala assim, né, cobrir com betume, era capar. A madeira ficava por baixo aqui, daquele betume ali. Então, agora o sangue de Jesus, ele remove o pecado. Tanto que João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não falou que cobre o pecado do mundo, ele disse que tira o pecado do mundo. Então o sangue de Jesus, ele é um sumo sacerdote infinitamente superior. Por quê? Porque o sacrifício dele também não precisa mais se repetir. Não, uma vez sacrificado, acabou, valeu por toda a eternidade o sacrifício dele.
desde Adão até a conclusão do plano de salvação, sangue do Cordeiro. Tá? Aquele sacrifício está válido. Agora, o sacerdote, tanto é que quando você fala, se estou trabalhando, sempre trabalho, estou trabalhando, o sacerdote estava em pé fazendo sacrifício, mas a Bíblia diz que Jesus, quando ele concluiu o trabalho dele, o que ele fez? Ele se assentou, não é isso, Renato? À direita do Pai. Significa o quê? Trabalho feito, trabalho realizado, completado, concluído. Sentou-se à direita do Pai. Mostrando, irmãos, por isso que a Bíblia fala que é um novo e vivo caminho, porque é um sacrifício tão perfeito que ele fez uma vez e ele vale hoje para as gerações que virão, para os meus filhos, para os meus netos, serão salvos por esse sacrifício. Então é um caminho aberto, vivo e que vai salvar gerações que virão ainda. Amém? O sumo sacerdote lá, querido, quando falamos, ele era eleito, né, realmente, para oferecer os sacrifícios pelo pecado. Mas o sumo sacerdote Jesus, aqui, ele entra de uma vez por tudo. Ele é o sumo sacerdote eterno, tá? É isso que nós temos que compreender. Ele é eterno, ele fez e hoje ainda ele intercede por nós lá à direita do Pai. Tanto que o autor de Hebreus, ele fala em capítulo 8, ele diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ele está falando aqui que Jesus, quando ele foi sumo sacerdote, ele foi à direita do Pai. Ele não ficou aqui na terra, continuou oferecendo, porque se ele estivesse na terra, ou outra pessoa estivesse na terra, teria que se continuar. Mas não, ele fez e ascendeu aos céus, foi lá, porque já era uma obra então concluída. Como o Júlio disse aqui, que ele falou verdadeiro tabernáculo. Por quê? Como o Júlio disse um pouco antes, né? Era sombra. Tudo que acontecia lá era sombra do que estava por vir. Por isso que Cristo fala, tudo está consumado, está pago. Não precisa ninguém fazer mais nada. O preço completo já foi pago, está tudo consumado naquele ato de Cristo. Amém? Bom, agora essa aliança também nova, ela foi ministrada num lugar superior, tá? O que está dizendo? Os sacerdotes, eles serviam no templo, e a sua atividade era no templo, que era uma cópia, ou seja, uma figura do santuário celestial. A conclusão que chega é que Jesus Cristo é um sumo sacerdote que realiza ofertas e sacrifícios em um santuário superior. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, como era o santuário, o templo, o tabernáculo. Não, ele entrou num santuário no céu, tá? Lá no céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, porque ele intercede por nós. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício em favor da nação. Cristo, ele oferece também, ali ele intercede por todo aquele, como sumo sacerdote, perante a face do Pai. Ele está lá intercedendo pela igreja, a função também dele, tá? É essa intercessão. A lei tem sombra dos bens vindouros, diz. A luz verdadeira e plena veio por Jesus Cristo. Amém. Pode ver, irmãos, que tem um livro riquíssimo, que você vai enxergar muito isso, é Hebreus. Então, se você ainda não teve a curiosidade ou ainda não leu o livro de Hebreus, tenha isso, tá? Pegue o livro de Hebreus lá, leia,
E você vai realmente entender, porque o autor de Hebreus, ele utiliza muito essa comparação, e ele começa realmente a trazer de forma muito clara esse sacrifício de Jesus Cristo, ele como sumo sacerdote. Você vai conseguir visualizar essa nova aliança com muito mais propriedade. O autor de Hebreus, ele dá informações muito ricas a respeito disso. E é verdade, porque ele vê o resultado dessa graça de Deus. Quando o autor de Hebreus fala lá em 8, 10, deixa eu dar uma... Está aberta em 8, capítulo... Olha, porque esta é a aliança porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração escreverei, e eu lhes serei por Deus, e serão por meu povo. Então aqui, em outras versões, é mais clara, né? Que na versão que eu escolhi aqui está assim: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração inscreverei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha o que Deus está falando. 3 palavras aqui significativas, tá? Que sempre mostra Deus agindo de forma graciosa conosco. Primeiro, uma mudança interior, tá? Na natureza pecaminosa. O homem não é capaz de guardar a lei, porém a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Então, o que nós temos? Firmarei uma aliança. Olha só, verbo firmar, é uma aliança firmada, proposta, firme, inquestionável, irrevogável, que Deus faz. Ele vai imprimir agora, não é mais em tábuas de pedras, é nos corações, é na mente. Tá? Então mostra como Deus está agindo na vida do ser humano de uma forma diferente do que era antigamente. Quando a pessoa crê em Jesus, Deus começa a mudar o coração dela, Deus começa a mudar a sua mente, Deus começa a mudar a sua história. Deus muda o coração e a mente da pessoa. A pessoa começa a pensar de acordo com a palavra de Deus. Uma coisa que a lei até então, ela não conseguia mudar a essência do ser humano. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele muda a essência. Tanto é que a palavra de Deus fala sobre nascer de novo. É bom destacar também, pastor, que a lei, né, ela não havia falha em si, né? Ah, sim. Até ouvi uma vez uma pessoa falando que a lei ela era santa no quesito que, sim, que se você cumprisse ela, mas nenhum homem conseguia cumprir. E em Cristo, né, quando a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador, e essa lei ela é firmada no nosso coração, nós desejamos se parecer mais com o Senhor, né? Então a lei em si ela não havia falha, mas o homem não conseguia cumprir a lei, né? Porque a lei também, embora ela santa, perfeita, a lei de Deus, ela não conseguia mudar o coração do homem. Ela seria as obras da lei, né? E quando chega a graça, através do Espírito de Deus, nós podemos produzir frutos. E a diferença entre obras e frutos é que obras é o resultado daquilo que eu faço. Fruto é resultado daquilo que eu sou. Por exemplo, a laranjeira, ela não fabrica laranja, não é uma obra, é a essência dela, é um fruto dela, natural dela. Ela não precisa gemer, ela não precisa chorar, ela não precisa trabalhar. Na estação própria, ela oferece aquele fruto. Obras é resultado daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, as obras é uma coisa, fruto é outra. Então, quando o ser humano, a graça chega, Jesus chega, então dá condições para o ser humano, através do Espírito de Deus, produzir os frutos, o fruto esperado pelo Senhor, que é paz, longanimidade, mansidão, amor, temperança, tudo isso que vai fazer com que ele tenha uma vida agradável a Deus. Quando é a obra, não está na minha essência, está naquilo que eu faço.
Às vezes você vê muita gente fazendo coisas boas, mas é obra, porque não é fruto da essência, tá? Então, o que a graça nos propõe é uma mudança tão profunda que vai gerar em nós fruto, e não apenas obras. Uma das coisas importantes a gente saber também é que a lei, ela não foi dada com o propósito de conceder perdão, mas de mostrar o pecado, tá? Por isso que o apóstolo Paulo fala que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O propósito da lei era trazer conhecimento do pecado e não perdão dos pecados. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento eram uma recordação dos pecados que ele tinha. Olha, eu sou um pecador e eu preciso de remissão. Então, aquele sangue ali mostrava para ele também a sua própria condição, que ele precisava de um Salvador. Então, eles eram salvos por aquilo que aconteceria no Calvário. Nós somos salvos por aquilo que já aconteceu no Calvário. Sempre é o Calvário que está em pauta aí. Tá? Você vai ver muito falando isso lá em Romanos, lá no capítulo 4, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala a respeito de Abraão, sobre a justificação de Abraão, crendo, né, no Messias que viria, e isso é imputou por justiça, né? Então, quando a gente for falar aqui sobre justificação, a gente vai entrar sobre essa questão de como era ali a fé, a salvação ali no Antigo Testamento, apesar de a gente já ter dado uma pincelada sobre isso, né? Mas, pastor, tem uma pergunta aqui que fala assim, ó: pode um crente fiel se tornar infiel e cair da graça? Pode. O apóstolo Paulo diz que Demas o abandonou, amando o presente século, sabe? A Bíblia diz que Judas tornou-se traidor. Tornou-se. Alguma coisa o decepcionou, alguma coisa o frustrou. A Bíblia diz que muitos que seguiam Jesus depois daquele discurso, muitos que o seguiam, o abandonaram. Estavam seguindo, estavam no caminho, mas o abandonaram. Sempre a Bíblia fala, lá em Apocalipse, ela fala sobre ao que vencer. Inclusive Jesus fala, né, pastor? O reino dos céus é conquistado por esforço, né? Jesus espera de nós esforço, porque nós precisamos nos esforçar. Existe uma batalha. Se nós não nos esforçarmos, se nós não lutarmos, se nós não fizermos a nossa parte aqui, de relacionamento com Deus, nós vamos cair. O apóstolo Paulo fala: completei a carreira e guardei a fé. Se você não guarda a fé, quer dizer que você pode perder a fé. Basta cuide. Quem pensa estar em pé, cuide, para que não caia. Jesus falou: vigie, orai, sabe? Então essas coisas alertas, né? Traz para nós quão é precioso aquilo que nós recebemos de Deus e que nós devemos guardar a coroa. Guardas o que tens. Então, nós precisamos guardar. Então, não sei se nós respondemos. Eu só queria ler o texto lá, que é um texto muito... Sim. Que talvez deixe até um pouco mais claro, que lá o autor de Hebreus diz lá no capítulo 6, e ali, a partir do verso 4, que diz assim, falando de um apostata, de alguém que abandonou... Apóstata, perdão. E abandonou e, na verdade, ele se tornou um inimigo de Deus. Mas ele diz assim, ó: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem um vitupério, né? Então eles abandonaram, né? Eles provaram do dom, provaram aqui, foram participantes do Espírito Santo, mas abandonaram. E falando da própria experiência que a gente tem, queridos, eu me lembro quando eu me batizei, quantos irmãos passaram pelas nossas vidas, pela nossa experiência, que falaram em línguas junto com a gente, choraram, foram batizados, por um tempo seguiram a fé cristã e hoje já não professam mais a mesma fé. Muitos que tomaram uma atitude de servir a Jesus, hoje abandonaram.
E sabe que é o maior perigo, Júlio? É abandonar Jesus dentro da própria igreja. Às vezes abandonar o caminho de Deus dentro da própria igreja. Nós temos que nos guardar, porque alguns abandonam realmente e saem da igreja. Outros, às vezes, dentro da casa de Deus, acabam abandonando os princípios da palavra de Deus, abandonando o relacionamento mais profundo com Deus. Então a pessoa, de repente, é aquilo que a gente fala assim, mas há chance, sabe, da pessoa se converter na casa de Deus, está ouvindo a palavra, está recebendo oração, está cantando, está adorando. Se realmente quiser, ela volta à prática das primeiras obras. É isso que Deus fala assim, ó, eu quero que vocês retornem ao primeiro amor, voltem a praticar, voltem a me amar, voltem a me servir. Porque eles estavam dentro da igreja, mas já estavam longe de Jesus. Então, querida, a vida cristã ela é tão profunda que nós devemos tomar o máximo cuidado. Principalmente, às vezes, quando a pessoa vai caminhando na fé e vai se achando, às vezes, dono da verdade. Eu não me esqueço de uma oração do pastor Cairo Marques, quando eu fazia ainda Instituto Teológico lá em São Paulo. Ele orou uma vez e eu estranhei. Ele disse, Senhor, numa aula de teologia pastoral, né? Ele estava dando era um momento de devocional. Ele orou da seguinte forma, ele disse, Senhor, eu te agradeço porque eu não estou acima da tua palavra. Na época, eu jovem, falei, claro que ele não está acima da palavra. Hoje eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer, a tua palavra ainda tem valor para mim significativo, Senhor. Eu ainda obedeço a tua palavra. Eu não estou acima dela para dizer, isso aqui não tem problema, isso aqui eu posso tal. E não, ainda obedeço. Ainda eu sirvo a tua palavra. Ainda eu estou obedecendo os princípios que eu aprendi no início da minha conversão. Porque muita gente começa a às vezes achar, de repente, ela começa a achar e escolher, não, agora eu estou levando a vida cristã, mas tudo bem se eu beber, tudo bem se eu fumar, acho que isso não tem nada a ver, não tem nada a ver também se eu sair da igreja, eu vou lá fumar o meu narguilé, eu vou para a balada e estou tudo bem, mas domingo eu estou na igreja. Porque acontece às vezes, a pessoa está longe do primeiro amor. Cristo já não é mais o primeiro da sua vida. Cristo, querido, o lugar dele é na vida de qualquer cristão, quando ele fala para ser Senhor, né, Renato? Não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. Só tem um lugar que Cristo cabe nas nossas vidas, o primeiro lugar. Ele é o primeiro lugar, tá? Ele tem que ser o alfa e ômega também das nossas vidas. Amém? Não é mais seja feita a minha vontade, né? Quando Sim. a gente se entrega a Jesus, é que seja feita a vontade dele nas nossas vidas. Mas o risco que a pessoa corre, às vezes na vida cristã, ela realmente se esfriar e esquecer as coisas importantes do primeiro amor. Isso é um risco. E, inclusive a gente contava sempre aquela historinha do sapo. Você pode ser cozinhado, sabe? Sem perceber, cozinhado pela mídia, cozinhado pelos influencers da internet, por tantas coisas. Temos que tomar cuidado. Tem uma historinha que fala de um sapo. Se você tentar cozinhar o sapo e jogar ele na água quente de imediato, ele pula e você não vai conseguir. Mas se você colocar ele na água, temperatura ambiente, deixar ele ali e pôr o fogo, ele não vai saltar. A água está esquentando e ele está se adequando à temperatura da água. E quando chega na temperatura certa, ele vai morrer. Porque ele foi se adequando, não percebeu. Quando percebeu, estava morto. Então, o que nós temos aqui, muitas vezes, esse cuidado, e essa pergunta é boa para nós refletirmos sobre nossa vida espiritual na graça, sabe? Então, a nossa fé tem que estar intacta. Nós temos que guardar o que nós temos. E não deixar que o tempo de corrida cristã, de vida cristã, vá começando a apagar aquela chama, aquele amor, aquela graça. Você se converteu novinho na fé,
você não faltava de nenhum culto. Os cultos para você eram momentos importantes. Mas hoje, às vezes, se você não tomar cuidado, até de culto de Santa Ceia você está faltando. Hoje o culto já não é tão importante e tão relevante mais para a sua vida. Os louvores não são tão importantes. Então, convido você no final dessa aula, faz uma reflexão da sua vida cristã, diante de Deus. Porque sempre a graça, a misericórdia, o amor de Deus está estendido para nós. Se hoje você decidir falar, Senhor, eu realmente estou mais frio na fé, eu estou mais, com certeza Ele te ouvirá, Ele te abençoará. E se você estender a mão para Ele, Ele vai já está de mão estendida para você, para fazer-nos voltar ao primeiro amor. Esse é o convite dele. Cair em si como filho pródigo, né? Estava na casa do pai, saiu, e um momento ele fez uma reflexão, caiu em si, e ele voltou e o pai estava ali, correu até ele, né? E só para, não sei se a gente já vai encerrar já, pastor? Sim, já estamos quase encerrando. Aqui tem uma última pergunta, que diz assim, ó, o que vem primeiro, o pecado ou a graça? A graça veio primeiro, querido. Porque o cordeiro foi morto antes da fundação do século. Deus já sabia que o homem pecaria. E ele já estava disposto, já tinha disponibilizado a graça para nós. Então, para mim, isso daí, eu vejo a graça desde o Éden até o final. Isso mostra que Deus nunca é pego de surpresa, né? A questão do arrependimento lá, da pergunta anterior, é tão natural, irmãos. Infelizmente, dentro da igreja, as pessoas se esfriando. E quando você lê as cartas das igrejas do Apocalipse, com exceção de Esmirna e Filadélfia, todas as igrejas recebem críticas pelo pecado. Deus elogia muitas vezes as que ela faz dentro da igreja, mas também Deus vem e fala, vocês precisam se arrepender. Então isso acontece no meio da igreja, as pessoas se esfriam, mas o que Deus quer de nós? Atenção, arrependimento. Nós não podemos nos acostumar com o pecado, nós não podemos nos acostumar com o esfriamento. Nós andar na prática do pecado, né, Renato? Nós precisamos voltar, nós precisamos nos atentar, nós precisamos orar, nós precisamos ter intensidade na presença de Deus. Se você ir se esfriando, é igual uma água. A água está sempre fervendo quando o fogo está ligado. Se você apagar o fogo e deixar a água no fogão, ela se esfria. Ela precisa de uma chama, e essa chama é o Espírito Santo. Sem ele, nós vamos esfriar fatalmente, irmãos. Isso, querido, não é todos nós, independente de cargo. Cargo não garante uma vida cristã. Pode ser pastor, pode ser diácono, professor de escola bíblica, não garante. É a nossa vida com Deus, sabe? Isso que é importante. Então, é uma boa reflexão. Agora, tem mais alguma pergunta, não, filho? Não tem, pastor. Até não? Falando aí a questão, né? Cristo fez lá uma eterna redenção, né? Removeu o pecado, mas isso não significa que a gente não peque, né? Mas hoje ele é o nosso advogado, ele, né, advoga a nossa causa quando nós nos arrependemos. Por que precisamos nos arrepender? Para ter comunhão com Deus, como diz lá em João, no 1 João. Sim. Precisamos ter comunhão com Deus, porque se você não se arrepende do pecado, você não tem comunhão com Deus. Agora também, quando você fala remove do pecado, realmente o sangue de Jesus remove, ele não cobre. Por quê? Mas João 1,9 diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, quando o 1 João ele escreve isso, que ele está dizendo exatamente que Cristo remove o pecado. Quer dizer que eu peco, mas quando eu chego diante de Deus, me arrependo, confesso, Senhor, eu pequei, eu não quero mais pecar, eu quero que o Senhor me ajude, eu preciso vencer esse pecado que tem tido domínio aqui na minha história, Senhor, me ajude. Ele vai me perdoar, vai me purificar, quer dizer, vai remover aquele pecado, tanto que ele não se lembra mais, tá certo? Porque ele não vai cobrir e deixar o pecado, ele vai remover aquelas manchas do pecado, e eu vou ficar de novo limpinho. Se amanhã eu pecar de novo, pedindo perdão, ele vai ali perdoar, até chegar o tempo, querido, quando é sincero de coração, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhando fortalecimento.
Você vai resistindo o pecado, ele vai se afastando de você, te afastando, até o momento que fala, Deus, agora sim, eu estou livre desse pecado. Eu estou liberto desse pecado. Então, amado, a nossa vida não é uma vida na prática do pecado. Nós lutamos sim. Nós somos santos. Nós somos salvos. E nós lutamos contra o pecado. Tá? Nós temos uma batalha a vencer nessa terra. Amém. Amém? Então, queridos, a semana que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, para que fique mais claro, a questão das leis. Como aquela pergunta, se Cristo aboliu a lei, se Cristo veio, que ele disse, nem um tio, nem um jota será tirado da lei, né? Se ele fala isso daí, se Jesus não veio abolir a lei, e todas as leis do Antigo Testamento ainda se aplicam a nós, porque uma hora a Bíblia fala que a lei é eterna e não pode ser abolida, outra hora fala que a lei passou. Nós vamos tratar dessa questão aqui bíblica, porque a Bíblia se interpreta a si mesma. Então ela tem a explicação dentro dela mesma e a função de cada uma. Vale lembrar que nós falamos de dispensação da lei, que não é num ringue, a lei de um lado e a graça do outro, uma combatendo a outra, não. Uma complementou a outra, uma anunciou e trouxe até a outra. Então, as duas são bênção para nossas vidas. Amém? Amém. Agora, quando nós falamos das leis cerimoniais, que nós vamos estar falando aqui, tal, aí nós vamos dar esclarecimento para vocês sobre essas questões e também vamos falar sobre Jesus. Uma aula importante sobre Jesus. Você entender que tudo que aconteceu na vida de Jesus, item por item, já estava ali determinado. Você vai ver que a vida de Jesus aqui nessa terra é uma agenda que Deus tem sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a história dele, diferenciada de qualquer outro ser humano. Aí, então, a semana que vem nós vamos estar vendo isso daí. Então, Deus abençoe por você estar conosco até agora. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? A pergunta que vocês fizeram, complementações que vocês podem fazer também, para nós é sempre bem-vinda. Amém. Deus abençoe, queridos, que você possa sair daqui enriquecido. Na semana que vem teremos, vamos dar continuidade a essa aula. Participe com a gente, convide as pessoas, mande aí o link do YouTube para as pessoas aí estarem nos acompanhando aí. Dúvida, nos mande. Se você teve uma dúvida durante a semana, mande para nós aí, para que a gente possa estar trazendo à luz da palavra de Deus esclarecimento para vocês. Leia o livro de Hebreus, irmãos. Eu sei que deve aparecer bastante dúvidas ali. Aí, durante a leitura de Hebreus, pode anotando as dúvidas que vocês tiverem lá. Com certeza vai estar muito ligado às aulas de dispensação da graça aqui, tá bom? Então, paz, queridos, Deus abençoe, um final de semana abençoado para vocês, e até domingo, se Deus nos permitir, tá? E vamos encerrar aqui orando. O Renato ora para nós hoje. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, por esse estudo. Agradecemos, Senhor, pela tua graça, por tão grande salvação, ó Deus. Nós reconhecemos que nós estamos aqui, é pelo Senhor, é porque o Senhor nos permitiu, que o Senhor nos concedeu estarmos aqui, e nós te agradecemos por isso. Eu peço que o Senhor continue nos ensinando, nos instruindo, colocando a tua palavra no nosso coração. Nos dá discernimento, Senhor, sabedoria, para que nós possamos colocar em prática a tua palavra, destruir, ó Deus, tudo aquilo que o inferno quer inserir dentro da tua casa, quer inserir dentro da nossa casa, quer inserir dentro das escolas. Que o Senhor venha nos encher de sabedoria para que todas as palavras das trevas e ensinamentos que não vêm do Senhor venham cair por terra. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer na tua presença, e que semana que vem o Senhor possa nos dar essa graça novamente de estarmos aqui e realmente, ó Deus, continue falando no coração do teu povo, para que o Satanás não venha roubar nada do que o Senhor colocou. É o que eu peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus Paz, abençoe, queridos. paz.